anunciaram o filme das Backrooms, eu automaticamente fiquei muito animado com o conceito, que eu acho muito legal, mas fiquei muito curioso para saber como que eles poderiam tirar alguma história realmente cativante a ponto só daquela creepypasta de que você tá num lugar que não tem nada. E mesmo com essa dúvida, eu acho que o saldo saiu muito mais positivo do que negativo. É muito cativante você se ver nesse mundo das Backrooms, você tá nesse lugar que você não sabe aonde acaba, que tem todo um design que te deixa fisicamente incomodado, você se sente, sabe, mal só de estar vendo aquelas paredes, você se sente incomodado, enjoado, e a maneira que o filme lida com isso, eu gostei. Mas aí a dúvida que fica é, tirando o conceito das Backrooms, que não é algo exclusivo do filme, o filme por si só se sustenta? É sobre isso que a gente vai falar bastante aqui no vídeo, só que antes eu só vou pedir pra você deixar o seu like, que é o que mais ajuda o vídeo a ser impulsionado pra mais gente, a aparecer no recomendado de mais pessoas aqui no YouTube. E é muito rápido, é só você virar a tela e clicar no botão, tipo, muita gente acaba vendo os vídeos, mas pouca gente realmente dá o like. E não custa nada, tipo, é muito rápido. E também, logicamente, o que mais me anima a trazer vídeo aqui pro canal são as inscrições, é o que mais me motiva, ver que tem cada vez mais gente engajada aqui no nosso conteúdo, que a gente tá esse ano trazendo pontualmente, no melhor ritmo possível do canal, vídeo toda quinta-feira de um assunto aleatório e todo sábado de Boku no Hero Academia. Então se você gosta de qualquer um desses dois assuntos, né, ou filmes e coisas no geral, entretenimento, ou Boku no Hero, não se esquece de se inscrever pra continuar me acompanhando aqui, vai ter vídeo sábado e na semana que vem, meu amigão. O conceito das Backrooms, que é todo baseado nesse negócio de espaços lineares, nesses lugares onde você parece que conhece, você sente como se você já tivesse ido ali antes, reconhecendo o lugar. Só que na verdade é um lugar que não significa nada, é um não lugar. Sempre foi muito interessante, desde que surgiu na internet ali a partir da pandemia, eu fui uma das pessoas engajadas, eu gostava de ver conteúdo sobre, nunca fui ativamente no fundo de todas as teorias de Backrooms pra saber a história do universo compartilhado, mas eu sempre achei um conceito interessante. Só que para expandir esse conceito para além de gravações perdidas nesse universo que não acaba, você precisa ter personagem, você precisa ter uma história, um roteiro, alguma coisa que de fato sustente um filme inteiro de horas sobre isso. E é aí que entra o Clark e a Mary, que são personagens que, na minha opinião, são muito cativantes. Talvez justamente pela atuação impecável dos dois, mas eu senti muita verdade nesses dois personagens, de verdade. Assim como eu tenho a impressão de que eu já passei por esses lugares nos Backrooms, eu tenho a impressão de que eu conheço um cara como o Clark, simplesmente um homem que trabalha e a vida dele acaba virando trabalho, porque é tudo que ele tem pra se sustentar, depois que ele perdeu todo o contato com a família, todas as coisas que tornava ele um indivíduo subjetivo, e ele meio que vira o próprio trabalho. E logicamente não é saudável pra ninguém, então ele acaba ficando muito mal-humorado, muito depressivo, ansioso, aí ele tenta fazer de tudo pro negócio dar certo e não dá certo, então você sente o desespero dele naquela história que ele tá vivendo. Isso até, lógico, ele se deparar com as Backrooms, né, que eu acho que foram apresentadas de uma maneira muito legal, você vê que a conta de luz dele vai subindo como se tivesse alguma coisa nessa loja que tá gastando luz sem que ele saiba, sem ser a própria loja em si, e depois a gente descobre que tem todo um universo que tá gastando luz a partir da porta do porão da loja, né? Faz muito sentido, lógico? Não, mas eu acho que não é muito esse o intuito, né? Por que não faz sentido? Porque, pô, se a luz toda da Backrooms tá indo pra loja dele, então acabou, né? Era pra loja dele ter 8 trilhões de contas de luz. Mas pelo visto é só alguns cômodos ali, os mais adjacentes e tudo mais. No mundo, o fato de que foi muito legal a apresentação de que ele simplesmente desce quando tá tudo escuro, ele vê como se fosse uma flecha de luz, o que também não faz muito sentido, porque na teoria é tudo junto, né? Mas ele acaba vendo uma flecha de luz passando ali pelo espaço das Backrooms, e ele bota a mão e cai, e ele entra nesse universo que é desconhecido e é muito interessante. E a Mary é a psiquiatra dele, né? Ele, como eu falei, tá se tratando depois de tantos problemas na vida pessoal, que acaba se envolvida nesse mundo louco, porque como ele é o paciente dela, quando ele vai contar as coisas pra ela, ela acaba cada vez mais se envolvendo, né? Então é muito marcante quando ele chega no consultório totalmente transformado da consulta da semana passada, porque antes ele era só um cara depressivo, que se arrastava pelo chão, que não ligava pra nada, só queria resolver, nananana. E aí chega agora, ele é um cara que tá totalmente consumido por querer entender as Backrooms, e é isso que é interessante. Essa transformação, como eu falei, carregada pela atuação maravilhosa, é muito legal de acompanhar, porque realmente parece que ele descobriu algo que o apaixona, que o deixa louco pra cada vez mais investigar aquelas Backrooms. E aí você vê fazendo um mapa, aquele típico tropo de personagem que descobre a verdade oculta e aí vai enlouquecendo, só que na verdade ele não tá enlouquecendo, ele só tá realmente obtendo conhecimento da verdade, a nova verdade e tudo mais. Então ela pergunta se ele, pô, tu
voltou a consumir álcool ou não, porque ele é alcoólatra e tal, ele vai, seu desrespeito, e aí eu vou provar pra você não sei o que, e ele faz os mapas lá, muito legal. E aí pra mim que entra a melhor parte do filme e também a parte onde talvez o filme mais peque. Esse cara tá catalogando tudo nas backrooms e ele quer descobrir mais, ele quer ir pra lugares que ele não conseguiu ainda, só que ele não consegue sozinho. Então ele chama os dois ajudantes dele que trabalham na loja com ele pra gravarem e tudo mais, e a gente entra no sério do que é backrooms, esse como se fosse um found footage, sabe? Essa filmagem que foi encontrada anos depois de pessoas que acabam caindo nas backrooms e só gravam as coisas com essa fita, parece dos anos 90, porque o filme se passa nos anos 90, né? Então, como se fosse uma fita cassete com uma qualidade porca, mas que deixa tudo mais amedrontador e é a melhor parte do filme, porque é a melhor parte das backrooms, essa exploração onde você não sabe o que vai acontecer. Então essa parte é muito boa. Justamente a parte que mais foca no terror, no horror, no suspense, no medo. Sabe quando aquele cara tem que descer aquela rampa lá pra baixo? Porque o Clark sozinho já não consegue mais acessar os lugares, então ele tem que chamar essa galera pra ajudar. E aí o cara tem que descer todo um meio que parece uma rampa. E aí eles vão puxar o cara depois com a corda. Só que esse cara só tem uma câmera, então tudo que a gente vê é a visão do que ele gravou. E é muito, muito legal. Tanto o jeito que é gravado, porque às vezes o cara, né, quando começa tudo a dar errado, a câmera fica, então você só vê a câmera e não vê o próprio cara. E aí tem aquela hora absurda, né, que o Clark deixa a câmera no chão, vai ver a parede, e aí alguém, que não é nem mais o cara, nem mais a menina, porque os dois já foram de... Então alguém pega a câmera e, pô, muito bom. E é isso que eu digo que é a melhor parte do filme, é a exploração. Tanto essa quanto a primeira parte que o Clark entra na Beckham. São as duas melhores partes do filme, que é o quê? Cara, não faço ideia do que tá acontecendo, eu quero só ver, explorar. É muito legal. Só que por que isso ao mesmo tempo também é o ponto fraco do filme? Porque tem muito pouco. A impressão que eu tive é de que o filme é curtíssimo, deu pouco tempo da gente sentir esse gostinho e esse medo de andar pelas backrooms sem fazer ideia do que tá acontecendo, sem fazer ideia do que vai vir no próximo quarto, de como funcionam as portas, os portais, tá ligado? Tudo isso é muito bom. E tem muito, assim, só bastante na primeira vez que o Clark entra e nessa parte da câmera. Só que a parte da câmera talvez seja ainda melhor ou não, depende da sua perspectiva. Pra mim, eu acho que eu gostei um pouquinho mais, porque além de ser a exploração do que a gente não viu, tem o terror junto, porque tem a criatura ali que de fato pega o cara e arrasta, pô, aquela cena que ele arrasta o cara pela porta, a porta horizontal, ele só vê o rastro de sangue e o cara se arrasta pela porta, é muito boa, sabe? Só que tem muito pouco disso do filme, muito, muito pouco disso. Eu queria que tivesse mais. Era isso que esse filme precisava pra ser impecável. Depois dessa parte o filme fica totalmente focado na Mary e aí não é que ele fica ruim, é só que ele muda totalmente o propósito, tem ideias muito legais, mas não explora o melhor da Backrooms, que é isso que eu falei agora, esse medo do desconhecido, de você não saber o que tá te espreitando nesse mundo que é infinito. Mas ainda assim, tem conceitos muito legais, como eu falei. O que acontece? A Mary, ela é atraída pelas Backrooms depois de receber a mensagem de voz do Clark, e aí quando ela chega lá, ela é sequestrada pelo próprio Clark, que ao entrar nas Backrooms ficou completamente maluco. Que também é um conceito muito legal de você pegar o protagonista da primeira metade do filme e transformar ele praticamente no vilão dessa segunda parte. E faz total sentido com o personagem, a gente vê que ele é totalmente, realmente desconexo da realidade. Então tudo que acontece, ele é alheio, ele não se encaixa, ele se sente mal. E ali finalmente ele tem um lugar só dele, que ele se sentiu pertencente, que ele ficou, sabe, realmente fissurado, que ele ficou obcecado. E isso trouxe o ânimo dele pra ele de volta, sabe? Uma coisa que ele já não tinha com a loja dele, com a vida dele, com a ex-esposa dele. Então foi muito, muito legal. E eu acho que justamente ele acaba se tornando um com as Backrooms por causa disso, né? Tanto é que a gente vê que o que acontece? Os monstros param de ser agressivos a ele. Ninguém tenta matar ele, ninguém tenta acabar com ele como fizeram com os dois rapazes ou com a própria Mary. Não, eles aceitam ele como um deles. Por quê? Porque o próprio Clark achou o seu lugar nas Backrooms. Ele parou de se considerar um outsider, um estrangeiro que tá nesse mundo novo e se considerou, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Então, as criaturas dali e o próprio lugar parou de rejeitar ele. E isso é muito legal. Por quê? Porque justamente quando tem essa virada, quando ele tem todo aquele diálogo, né, com a Mary, que é muito bom escrito, por sinal, que ela que tá sempre sendo a psiquiatra dele, então ela tá tentando sempre mediar a situação, falando palavras de conforto pro Clark, falando, não é sua culpa, tem que ver como é que você se sentiu. E nessa hora que ela tá perto de morrer e ela tá vendo as bizarrices, o cara retirando um pedaço da barriga daquele clone lá, mal feito e comendo, a cabeça da menina na geladeira, e ela fala, cara, você tá sendo um lunático, para com isso, é culpa sua. Sua mulher te deixou porque você foi babaca com ela, porque você é um alcoólatra, porque você gritou com ela, porque você foi mal educado. As coisas, a sua loja vai mal porque você é culpa sua. Para de responsabilizar os outros, essa culpa é sua. E eu não tenho nada a ver com isso. Se você se encontrou aqui, me deixa embora.
muito bom esse diálogo, e a atuação deles dois é muito boa. Então aí é a hora que ele dá o clique de que ele fala, caramba, isso é verdade, né? Olha, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu me enfiei nesse lugar aqui que nem existe, trouxe a minha psiquiatra comigo, não, vou liberar ela. E o que acontece? Ele começou a se sentir de novo como um outsider, como alguém de fora que entrou nesse mundo. A partir do momento que você não tá mais pertencente ao mundo, as criaturas geram hostis a ele de novo. Então aquela clone defeituosa começa a correr pra parede, e aí chega o grande vilão, o monstro principal do filme, né? O Capitão, que talvez seja pra mim a pior parte do filme. Normalmente não pelo conceito, mas sim pela forma que é feito, sabe? Porque o conceito dele e das backrooms eu achei muito legal, e é uma coisa que eu, pelo menos, não conhecia ainda desse universo expandido de backrooms da internet, né? Mas eu achei muito legal. Tem um diálogo muito importante no filme que o Clark fala pra Mary que explicar as backrooms pra ela é como se ela estivesse explicando um cachorro pra quem nunca viu um cachorro. Você pode pegar algumas partes corretas, mas você nunca vai entender o todo. E chega nesse ponto e a gente entende que as backrooms é como se fosse essa conversa. A conversa em si, a essência da conversa. Ou seja, é como se tivesse uma entidade falando para uma outra como é a realidade. Ou seja, ela viu a realidade e está contando para outra pessoa. Só que essa outra entidade não sabe como é a realidade. Então o que ela faz? Ela replica e replica e replica. Só que a cada réplica que ela faz, ou seja, a cada conversa nova que faz, uma parte do cachorro a menos é entendida. Então uma parte da realidade se perde nesse caminho. Então tem aquela cena muito, sabe, que caracteriza isso perfeitamente, que é a casa da história da Mary, da infância dela, com a mãe, e aí tem uma réplica dela nas backrooms, que tem menos coisa. Aí uma outra réplica que é mais simples, é uma outra réplica que não tem móvel, aí outra que não tem janela, aí outra replicando tanto a ponto de virar uma dessas salas vazias da backrooms. Então a existência da backrooms é essa replicação da realidade, só que você não sabe exatamente o que é, você não consegue ver, então você replica faltando coisas. E os seres que lá vivem também são replicações dos seres que vivem na realidade. Eu não sei exatamente se todo ser que tá lá é um ser que já entrou nas backrooms em algum momento, e aí por isso a backroom replica. Porque só no final que a gente vê, né, esse ser da Mary defeituosa, tem esse ser do Capitão defeituoso, mas eu acho que não, tá? Porque a princípio aquele Capitão defeituoso já existia ali antes do próprio Clark entrar nas backrooms. Mas a grande questão é, ele é um clone dessa figura do Clark, do Capitão, que é o símbolo da loja dele, defeituosa. E aí ele se torna um grande vilão. Só que o fato dele ser defeituoso, da maneira que foi, cara, tirou tanto o feeling de medo que esse filme podia ter. Ele não é nada amedrontador, ele é engraçado, ele é bizarro. E aí isso tirou a tensão final do filme. Porque a gente via esse bicho alto pelas backrooms, foi ele que puxou o menininho loiro, ele que a princípio pegou a câmera pra ver, né? Porque a câmera aumenta de tamanho quando a câmera pega o Clark de costa. E aí tinha uma pintura dele, tá ligado? Fazendo um sacrifício. E aí nada disso é explicado, eu queria muito entender isso, porque isso de verdade pra mim não fez... Alguém desenhou aquilo? Uma pessoa de verdade? Os cientistas estavam experimentando? Enfim, acontece que tá sendo hypado esse monstro que tem a cabeça meio triangular, então achei que seria meio que uma entidade deformada, toda preta e tudo mais, mas não, a cabeça triangular é só o chapéu do Capitão, e ele é o Clark defeituoso. Só que ele é um defeituoso feio, não amedrontador, sabe? Ele tem um olho grande e uma cara disforme, e aí ele anda cambaleando, sabe? E assim, é um pouco tenso ver ele perseguindo a Mary, mas não dá medo, com medo que a Beckles deveria passar, sabe? Então essa parte final do filme toda perde muito do que deixou a primeira metade do filme maravilhosa, que é você ter um medo do desconhecido, porque agora você já conhece as Beckles, então você já sabe o que é. É uma réplica da réplica da réplica da realidade. E os inimigos também já não são mais desconhecidos, porque é uma réplica do Clark. Então o charme grande se perdeu. E aí que tá, daria pra fazer isso de uma forma melhor? Não sei, assim, realmente chega uma hora do filme que ele tem que concluir, né? Então eu não sei exatamente se daria pra melhorar. Mas eu acho que daria, sabe? Daria pra deixar esse bicho mais já amedrontador. Talvez não mostrar ele nunca claramente e tal. Mas enfim. E aí toda essa parte final vira, né? Esse bicho perseguindo a Mary. Ela consegue matar esse bicho e depois ela é encontrada pelos cientistas ali. E aí abre porta pra dúvidas, talvez sequências, eu não sei. Porque como eu falei, tinha uma pintura de como se fosse um ritual ali nas backrooms que eu não sei quem foi. Eu acho que não foi o Clark. Por que seria ele? Por que ele faria aquilo ali? Qual o sentido por trás daquilo ali? Se foi o Bob Clark, por que ele fez? O que ele quis dizer com aquilo? E aí tem agora a história da Mary. A gente não sabe. Ela saiu das backrooms? Eu não entendi exatamente. Não dá pra saber. Por quê? O portal da loja do Clark pras backrooms é através da parede. É literalmente um portal que não dá pra ver. Quando ela sai das backrooms inconscientistas,
tem uma porta fixa, assim, de verdade. Então, será que ela saiu das backrooms pra realidade ou ela só tá em outro lugar das backrooms ainda e a gente não sabe? Porque no momento mostra ela do lado de fora, depois que ela sai das backrooms, né? Então, será que ela tá ali pra sempre, junto com a própria clone que as backrooms criou? Qual que era todo o rolê dela com a mãe dela? Se tem alguma coisa mais pra tirar, além de que a mãe dela era uma paciente também psiquiátrica, que também tinha, né, algumas questões mentais ali, com medo. Será que o que a mãe dela via era a realidade das backrooms? Ela falou, eles não são reais, eles estão vendo a gente. Tem muitas questões que dá pra abordar para os próximos filmes que eu tô animado e eu achei uma experiência muito legal. Eu vi com uns amigos e a recepção de quase todos eles foi péssima. Eles acharam o filme muito ruim, mas eu achei muito bom. Inclusive, eu tô em dúvida. Eu tinha dado 3,5 pra esse filme, tá? Mas falando sobre ele, pensando sobre ele, eu tô pensando em aumentar pra 4, porque foi muito legal ver. Se tiver passando na televisão, quase 100% das vezes que tiver passando, eu vou colocar pra rever, porque é interessante. É uma climatização legal que o filme cria. Tudo bem, 90% disso é apenas do conceito Backrooms, e não de como o filme explora esse conceito. E ele podia ter explorado de formas melhores. Mas não muda o fato de que é um conceito que tá no filme, então também torna o filme legal. Mas e você, meu querido, você viu o filme? Você gostou? Você entendeu coisas que eu não entendi? Você interpretou de outras formas que eu não tinha interpretado? Não sei, então deixa nos comentários o que você achou, se você realmente gostou do filme, se você achou superestimado, se você estava esperando mais. Eu vi muita gente comentando isso, não, eu esperava mais, não sei o que. A internet fazendo meme, ah, você queria isso? Aí mostra uma gameplay de Backrooms com algum meme aleatório correndo e tudo mais. Então, comenta aí o que você achou do filme. Comenta sugestões para próximos vídeos. Como eu falei, toda quinta-feira a gente tem vídeos que não é um tema específico, né? Sábado é específico, é só Boku no Hero. Então, se você gosta, inclusive, fica aí no canal, porque sábado vai ser um vídeo novo de Boku no Hero. Mas, se você não gosta tanto assim ou quer recomendar algum outro tema, recomenda pra gente fazer vídeos novos na quinta-feira. Possivelmente na semana que vem pode ser de obsessão, mas não tenho certeza, porque eu não sei ainda quando eu vou ver. Mas fica antenado aí no canal para você receber sempre os nossos novos vídeos. Deixa um like no vídeo, por favor, que ajuda o vídeo a ser recomendado para mais gente e a chegar para mais pessoas. Comenta, como eu falei, se você gostou do vídeo e do filme. E não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, meu amigão. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no sábado, viu, mano? Tamo junto, velho.